de virem para o mundo e ficarem aí à mercê do livre-arbítrio de pessoas que foram exploradas por essa alma numa outra vida, numa outra encarnação. Aí entra aquela questão, quando uma pessoa muitas vezes rejeita, não é, alguém, ou não quer ajudar, não quer fazer nada, ela vai assumir responsabilidade por não ajudar, por não ser solidária, que o dever de todo mundo é esse. O único objetivo da vida é fazer o bem. Então ela vai ter a parcela dela para responder. Mas o outro, não é por acaso que também ela está sendo rejeitada, não é por acaso que o outro está usando o livre-arbítrio dele para não fazer o que deveria ser feito. Então essas coisas serão julgadas realmente pelo Tribunal Divino e pela nossa consciência. Aliás, essas coisas são julgadas sempre pela nossa consciência todos os dias. A gente não precisa esperar morrer para isso, não. Né? Claro que saindo dessa terra, entrando na dimensão dos espíritos, aí a coisa fica mais séria, né? A prestação de contas não pode ser adiada. Enquanto a gente está no mundo, a gente vai adiando, não quer pensar a respeito, deixa para depois, amanhã penso nisso, e vai. Mas depois que deixa a terra, aí não pode mais adiar, não pode mais fazer nenhuma negociata, tem que prestar conta mesmo. Então, a cada dia, a gente faz a nossa avaliação, se o que fez foi bom, se não foi. Ainda que estejamos cheios de razão por uma atitude que tenhamos tomado, se ela não foi o bem, nós teremos que responder por isso, ainda que a outra pessoa mereça. Porque não é pelo fato dela merecer ou deixar de merecer que a gente vai mudar o nosso comportamento, que a gente vai ser diferente, né? Que a gente vai violentar a própria índole para uma vingancinha, para um retorno ruim para aquela pessoa. Né? Então isso tudo a gente tem que avaliar, porque nós só vamos responder por aquilo que nós tivermos feito. Não é pelo que a outra pessoa faz, não é pela atitude que outros tomam, é pela nossa. Então, merecendo ou não, assim, percebendo isso pelo nosso próprio julgamento, não é por aí. Nós não vamos ter atenuantes porque o outro merecia. Se a gente souber que aquilo ali não está certo, não podemos fazer, porque a consciência vai nos cobrar e nós vamos ter que prestar conta disso. Então, essa questão aqui não é que não esteja na hora. Uma pessoa que vem para o mundo e não tem ali determinado momento, né, exato ali da hora da morte, ela pode ter a sua partida para a dimensão espiritual antecipada. Imaginemos uma pessoa que fez uma escolha de provas para viver aqui na Terra umas 6 décadas. Mas é um espírito extremamente comprometido, aí põe na escolha das provas que fez aquilo que eu falei. Essa dependência do livre-arbítrio das pessoas, ele vai ficar na dependência do livre-arbítrio daqueles que ele explorou, ele vai ser colocado lá junto daquelas pessoas, vai renascer por ali. E a vida dele, nessas 6 décadas, vai depender da boa ação de todos eles, do auxílio que ele vai receber, da ajuda que ele vai receber, porque é colocado no mapa kármico dele um período, digamos, da hora do nascimento até mais umas 6 décadas. Isso, se realmente ele receber toda a ajuda que ele precisa e valorizar, né? E se auxiliar com ela. Então, isso pode acontecer. Vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro isso aí, que não é muito fácil de entender realmente, não. Digamos que uma pessoa que tenha sido uma pessoa um pária, né, na sociedade, uma pessoa muito nociva, explorou, maltratou, roubou, e aquelas coisas todas, até matou. Então, ela vem para a Terra, faz uma escolha dessa, Deus permite, ela vem para a Terra e nem sequer pode ficar na família que veio, porque às vezes ela ainda vem com essa expiação de não poder ficar na família que nasceu, por uma razão ou outra, né? Ou por ser rejeitado pela própria família,
ou por uma necessidade material até da família não poder ficar. Existem tantos casos assim que a família rejeita e vai para uma outra família de adoção, ou até a família quer muito, mas não pode ficar, não tem condição para ficar. Quer dizer, começa já por ali a expiação dessa alma que está chegando, que já não vai ficar na família que nasceu, né, onde nasceu. Aí ela vai depender da boa vontade de alguém para adotá-la. E esse alguém aí faz parte da vida passada, da vida pretérita dessa alma, que pode ou não aceitá-lo. Digamos que ele seja colocado na porta de alguém. Essa família que abre a porta e vê o bebezinho lá, e isso acontece, não é pouco, né? Ela pode ou não ficar. Se ela não quiser ficar, ela está usando o livre-arbítrio dela. É um exemplo que eu estou dando, que ela faz parte daquele grupo que foi explorada por aquela alma que está chegando. Se ela não quiser ficar, ela não vai ser responsabilizada por isso, ela não vai ser condenada por isso. É o livre-arbítrio que ela está usando, que foi dado pelo pai. Ela não vai perder, né, naquela situação. Aí se ele morrer depois na mão da polícia, porque ele se tornou um marginal, ela vai ter culpa. Não, não é bem assim. O que ela vai perder é uma grande oportunidade de resgatar-se com aquela alma e de dar a ele também uma oportunidade de resgate. Mas se ela usar o livre-arbítrio dela para não ficar com aquele bebê, ela pode simplesmente agasalhar e no dia seguinte ou até no mesmo dia encaminhá-lo ao conselho tutelar, a alguém de direito que possa encaminhar aquela criança, já que a família decidiu que não vai ficar. Ela não está cometendo nenhum crime. Agora, na visão espiritual, não é por acaso que aquela criança apareceu naquela porta. Essas coisas não acontecem por acaso. É um direito, a pessoa tem direito de não querer ficar e de nem ser responsabilizada pelo que vai acontecer, porque ela não ficou. Existe uma razão também para isso. Mas se ela ficar, que não foi por acaso que aquela criança foi dirigida, aquela família, ela terá uma bela oportunidade de fazer um resgate, de queimar uma etapa reencarnatória, porque isso vai ter que acontecer. Em algum momento da trajetória evolutiva dessa alma, ela vai ter que resgatar alguma coisa. Então, isso aí vai aparecer. Então, quer dizer, ela não fica, né? Digamos, ela não fica, vai entregar. Aí, essa criança é encaminhada para um orfanato, porque ninguém quer ficar. Até por razões kármicas, a própria energia dela, ela é uma alma comprometida, sabia que isso podia acontecer quando fez a escolha das provas, sabia. Então ela é encaminhada a um orfanato, ali ela vai crescer. Num determinado momento, ela foge desse orfanato. Digamos que aos 11, 12 anos de idade, ela fuja desse orfanato. Lá no orfanato, eu estou dizendo um orfanato bom. Estou fazendo aqui a suposição de ser um orfanato bom, que dê estudo, que dê oportunidade de crescimento. Mas ela não quis, porque a índole, a inferioridade dessa alma, a imoralidade dela, já devido à situação pela qual ela reencarnou, está falando mais alto. E ela quer a rua, ela quer a liberdade para ela fazer o que fazia na outra encarnação, para ela continuar, né, naquela situação que ela se viu em outra. Então, ela aí foge, ela vai para a rua, ela se junta a um grupo de infratores, de pequenos infratores, de pequeno passa a grande infrator, se droga. Embora ela receba outra ajuda de outras pessoas, né, que fazem parte desse campo todo aí de provação e expiação, desse grupo, mas ainda assim ela não aceita, ela prefere ir lá. Aí lá por volta de uns 17, 18 anos, toma um tiro e morre. Aí estava na hora. É aquela questão, havia no plano que ela escolheu um tempo que ela poderia viver, da hora que nasceu até os 60. Mas nada impediria que ela tivesse uma partida antecipada ou precipitada por causa do mau uso que fez do seu livre-arbítrio também.
que no momento que foi encaminhada essa criança para esse orfanato que estava oferecendo tudo, e ele fugiu e teve outras ajudas e não aceitou, então entra aí já a responsabilidade dela. Então, ela pode morrer antes dos 60? Pode. Deus permite? Permite, porque isso estava no seu mapa kármico. Aí todas as pessoas, se isso acontece, todas as pessoas que estiveram de certa forma envolvidas com ela e negaram ajuda, não foram as que deram e não foram atendidas não. Aquelas que negaram ajuda não serão culpadas, não terão dolo, mas terão sua parcelinha de responsabilidade nessa vida que não teve grande sucesso. Então, não é tão fácil assim de entender, mas também responde essa questão aqui. Ou é aquela de que aquela pessoa que mata não sabe se está ou não na hora dela morrer, de qualquer forma, para ela está interrompendo uma trajetória evolutiva, ou então pode ser um esquema desse. Uma alma extremamente comprometida, né, que tem no seu mapa kármico, a qualquer momento, a possibilidade de ver interrompida a sua oportunidade de evoluir pela mão de alguém, né, que não dê valor à vida. Então, isso aqui não tira aquela questão que está lá na fatalidade, aqui mais para frente um pouquinho, eu acho. Que caso não esteja, né, seja qual for o perigo que vos ameace, não morrerei se não estiver na hora. Então, isso é verdade. Se não estiver na hora, se Deus tem planos para nós, assinou embaixo do plano que a gente fez, né, da gente desenvolver tarefas na Terra, então, se ela não puder ser interrompida, ela não vai ser. Não importa a ameaça na qual estejamos vivendo, não importa, não vai. Seremos poupados, seremos auxiliados para poder dar conta daquilo que aqui a gente veio dar. E na história a gente tem vários exemplos de pessoas que passaram por dificuldades extremas que a gente não sabe nem como é que a pessoa está viva, está e continua numa tarefa brilhante na Terra. Então isso aí ilustra, né, essa questão aqui. Na 747... número de avião, né? Número de voo. Boeing 747, chique, né? Vamos lá. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Aí é lógico que no tribunal divino não. Ele diz, já o dissemos, Deus é justo e liga mais a intenção do que o fato. Nunca o espírito, para o tribunal divino e para a sua própria consciência mesmo, ele não vai ser julgado pelo fato e sim pela intenção. Né? Uma pessoa que não tem a intenção de matar, pode matar sem querer. E ela não pode ser julgada da mesma maneira que a outra que teve intenção de matar. É a questão do dolo e da culpa. Quem não teve intenção tem que responder pelo que fez. Mas não teve dolo, não teve intenção de fazer aquilo. Então aí a gente tem que ponderar. E isso, claro que no mundo é muito complicado a gente definir. Pior é a que vem aí, ó. Essa é mais difícil, quer ver? 748. Deus excusa, Deus desculpa, não é? O assassino em caso de legítima defesa. Como é complicada essa legítima defesa, né? É muito difícil isso. Porque para que a gente tenha certeza da legítima defesa, a gente tem que saber a intenção do outro. E como se sabe? Como se alcança isso? Não é possível, né? Então, Kardec fez a pergunta. E os espíritos responderam assim, ó. Só a necessidade o pode excusar. Né? Só a necessidade pode desculpar esse assassino. Mas, se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer.